Pronto. E aí, tudo bem? Olá, Boa noite. boa noite, JC. Tudo bem com você? Tudo bom? Como é que você está? Preparada? Estou bem, estou bem preparada para a gente debater um tema super bacana. Muito bem. Boa noite aí a todos, né? Todos os participantes aí com a gente hoje, nessa noite aí de quinta-feira. E olha só, vamos lá. Meu nome é JC Volotão, para quem não me conhece, eu sou o diretor de fotografia da Eclipse Foto Agência New York, tá? E a gente tem esse projeto novo, que é a fotografia em pautas, que toda semana a gente vai estar com um convidado, sempre relacionado à fotografia, fugindo um pouquinho, mas entrando novamente. Essa coisa bem legal. E hoje, a nossa convidada é a psicóloga Gisele Vasconcelos. A gente vai tentar falar para vocês como funciona essa psicologia na fotografia. É um assunto muito legal, que não é muito falado e que muitos dão valor e outros nunca nem escutaram falar. Então, é muito legal falar sobre isso. E eu quero também trazer uns exemplos que de Nova York, que eu peguei com o pessoal da Bolsa de Valores, que é muito legal, que eu usei bastante e que funciona para o fechamento, tá? A gente vai falar não só sobre essa coisa de fechamento, mas também algumas coisas como gatilhos, para quem nunca ouviu falar, vamos saber o que é esse tal de gatilho, e vamos falar como pode ser esse tratamento melhor antes, durante, depois, com os clientes. Certo, Gisele? Certo, muito obrigada, JC. Né, eu gostaria de iniciar aqui a minha participação agradecendo, né? É sempre muito bom discutir esse tema, né? Principalmente quando a gente vê as inúmeras possibilidades de atuação da nossa área profissional, que é a psicologia, né? E quando a gente vê a psicologia dialogando com outras áreas de conhecimento e produzindo, né, saberes e contribuindo aí com a prática profissional das pessoas, né? Enfim. E também gostaria de agradecer, né? É um privilégio para mim estar aqui hoje, dividindo esse espaço com você. Você que é um fotógrafo renomado, conhecido internacionalmente, inclusive já me fotografou. Então é sempre um prazer, né? E eu tenho certeza que eu estou aqui também como aprendiz, né? Eu não tenho formação na área de fotografia, mas tenho certeza que vai ser uma live onde eu vou sair daqui com muita bagagem, com muito conhecimento a respeito aí desse universo aí, dessa outra área de conhecimento. Então é um prazer para mim estar aqui hoje. Perfeito. E é importante informar que o seguinte, essa área que a gente vai estar falando não quer dizer que é focado só para fotografia, não. Nós vamos estar utilizando algumas coisas na fotografia, mas isso pode abrir um leque para vários outros profissionais, né? Exatamente, exatamente, porque como a gente vai falar da psicologia enquanto uma ciência do comportamento, né, que estuda o comportamento, que estuda as emoções, e de que forma que ela pode contribuir com as estratégias de marketing, né, de profissionais, de empresas, a gente pode estar, né, abrangendo aí diversas áreas profissionais também, né? A gente vai especificar algumas questões relacionadas à fotografia para aproveitar o nosso nicho aqui, aproveitar a nossa área de conhecimento, aproveitar o JC, que é um profissional experiente da área, porém, né, todos os profissionais, independentemente da profissão, podem se beneficiar aqui com o que a gente vai discutir, né? Perfeito, perfeito. Posso começar? Pode começar. Então vamos lá. Olha só, deixa eu contar uma pequena história aqui. Um dos meus clientes é a Bolsa de Valores, tá? Quando eu comecei a fazer esse trabalho com a Bolsa de Valores, eu conheci vários brokers, que é o pessoal que faz fechamento com para venda de ações, tá? E administração de dinheiro das pessoas, tá? Eu fiz amizade com esse pessoal e eu aprendi muita coisa, tá? Por exemplo, vamos lá, eles me convidaram uma vez para fazer uma. Eles estavam festejando, um estava festejando, me convidou, que comprou uma coisa, que ele era o sonho dele, e ele não queria falar, vamos lá festejar, que esses happy hours da vida.
e fomos lá, isso lá em Nova York. E fui lá, ele não queria falar, e depois de um, dois, três drinks, acabou. Aí ele pegou uma chave e colocou na mesa. Aí quando eu olhei a chave, era um chaveiro da Ferrari, tá? Aí eu perguntei, pô, legal, mas o que foi? Você comprou uma Ferrari? Ele falou, comprei, era meu sonho. Eu falei, pô, legal, eu vou ser o primeiro a dar um cavalinho de pau, ainda brinquei com ele na Ferrari dele. Ela tá aí? Ela falou, não, eu mandei para Las Vegas. Aí eu falei, por quê? Você vai tirar férias e vai para Las Vegas e vai para passear lá, para tirar, pegar a 66 lá, a rota, né? 66. Aí ele falou, não, eu botei lá para alugar. Aí eu não entendi mais. Ah, então foi um investimento? Ele falou, não, é porque eu não quero ficar com ela aqui, eu boto lá, deixo lá. Eu falei, cara, eu não entendi. Por que era seu sonho e você não vai nem andar nela? Eu não estou entendendo. É porque é o seguinte, quando a gente vai fazer uma reunião com alguém num restaurante, por exemplo, o que você coloca na mesa? E realmente o cara tá certo, a gente coloca na mesa a chave do carro e o celular, tá? Aí eu falei, tá, e aí? E aí as pessoas, ele vai olhar logo pro meu logo da Ferrari e as pessoas pensam, aí é o gatilho, é aí que entra o gatilho. Então as pessoas vão ver, pô, o cara tem uma Ferrari, então o cara é um bem-sucedido, então ele é bom no que ele faz. Então eu vou investir, vou deixar meu dinheiro para ele administrar tranquilamente. Aí eu falei para ele o seguinte, então por que você não comprou só um chaveiro? Aí ele falou o seguinte, porque aí ele poderia ter um contato ou alguma coisa que quer ver o carro, alguma coisa, eu ia estar mentindo para ele, ia ferrar tudo, ia fechar todo um trabalho. Então, se ele pedir o documento do carro, ele mostra o documento do carro dizendo que está falando a verdade. Isso foi a primeira coisa que eu tive esse contato, tá? E realmente funciona, tá? Eu não fiz esse tipo com uma Ferrari. Eu fiz algo parecido com um Rolls Royce, tá? Então, Olha, com chique. os Rolls Royce. Aí, o que acontecia? Eu marcava as reuniões em restaurantes de esquinas lá em Nova York, eu já tinha, reservava a mesa, o cara chegava lá, tipo assim, meio-dia, então ele chegava lá meio-dia, o pessoal é pontual, eu chegava meio-dia e 10, aí falava, já estou dobrando aqui na esquina, ligava para ele, desculpa eu atraso, quando eles contavam, eu estava me encostando com um Rolls Royce, e ainda vi um cara abrir a porta para mim, o cara chegava assim, peraí, me diz o seu valor e vamos almoçar. Ele não queria nem ver, eu nem falava nada. Isso foram vários contratos, tá? Funciona. Outra coisa, é muito, muito engraçado isso. Outra coisa que eles falaram também é o seguinte: eles só andam de primeira classe. Aí eu falei, cara, isso é frescura. Sempre quando eu vou lá em Las Vegas fazer trabalho lá, eu uso uma empresa de aviões pequenos, mas que é legal, tranquila, confortável, dá para você ir numa boa, não sei o quê. Por que você tem que ir de primeira classe? Ele falou, porque é o seguinte, quem viaja primeira classe, ou são pessoas que têm dinheiro, ou diretor de empresa, presidente de empresa, dono de empresa, pessoas com dinheiro. Alguém vai sentar do meu lado. Ele vai ter, no mínimo, umas 2 horas aí do meu lado. Ele vai ter que me escutar. É engraçado quando eu falei isso. Ele vai ter que me escutar. Ele não tem como sair do avião. Então eu vou ter umas 2 horas para fechar essa conta. Eu achei isso aí fantástico, né? Fantástico. Cheguei a usar Essa é uma algumas vezes. estratégia, né? Essa é uma estratégia. O que você acha disso? Então, JC está trazendo algumas situações, né, que despertam, né, emoções nas pessoas, né, e por isso que facilita, né, a venda de um produto, de um serviço. E a psicologia, ela traz isso, né, como que as emoções, elas interferem nas nossas tomadas de decisões, né, ou seja, como que as pessoas elas são levadas a comprar o seu produto, o seu serviço, em função de algumas emoções,
né, que você evoca, que você elicia ali quando você comunica com essa pessoa. Ou seja, quando você apresenta o seu produto, quando você apresenta o seu serviço, e não necessariamente, né, o produto e o serviço em si, mas tudo que está em volta, né? Então, quando você traz alguns exemplos aí, porque colocou a chave da Ferrari sobre a mesa, né? Aquilo ali cria uma expectativa de que você é um profissional bem-sucedido, de que o seu empreendimento tem dado certo, de que você tem tido retornos positivos, importantes, né? Ao ponto de Não de, você, né, se é apresentar muito fato. bem. Enfim, então, são os gatilhos, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre alguns gatilhos mentais, mas as emoções, elas interferem o tempo todo. Tem um livro, ele chama Lógica do Consumo. Esse é um livro, o autor ele fala, né, um livro na área de marketing, e o autor ele fala que nos primeiros segundos, quando nos é apresentada uma oportunidade de compra, nós agimos pela emoção e não pela razão, né? Então nós tendemos a querer aquele produto, consumir aquele produto. E isso tem a ver muito também com como o nosso próprio cérebro funciona, né? Porque o nosso cérebro ele é dividido em partes, né? Assim, tem uma parte aí mais primitiva, que nós chamamos aí de cérebro instintivo, né? Tem uma parte mais emocional, né? E o cérebro tem uma parte racional. Então, normalmente, quando tomamos decisões, né, a parte do cérebro que está agindo é a parte da emoção. Depois, racionalmente, a gente vai justificar, né, a nossa atitude, a nossa ação, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, enfim. Mas o cérebro, ele funciona dessa forma, né? Então, por isso que muitos estrategistas aí de marketing, eles têm usado, né, na verdade, o conhecimento da psicologia para poder, né, ter um retorno positivo aí dos seus clientes, né, uma venda maior dos seus produtos, né, dos seus serviços. E aí, como que você pode aplicar, né, assim, a psicologia nesse contexto, né? Como que você pode atrair um grupo maior de clientes ou clientes em potenciais? Que a gente tem que pensar também, não nos clientes imediatos, né, mas nas pessoas que podem, né, comprar o nosso produto, o nosso serviço, não naquele momento, mas no futuro, né? É assim que a gente vai com a identidade aí da nossa empresa. Então, por exemplo, você criar experiências, né? Você falou um pouquinho de algumas experiências, né, que te fizeram ter algumas sensações positivas. Então, quando você cria experiências com os seus clientes, né, você facilita, você cria possibilidades de que aquela pessoa ela aceite a sua marca, ela aceite o seu produto, ela aceite o seu serviço. Né? Então, você mostrar o valor do seu produto, por exemplo, né, você criar conexões a partir da comunicação. Como fazer isso, né? A comunicação, ela é um grande desafio para todos os profissionais, JC, de todas as áreas, porque a gente tem muita dificuldade para comunicar o que a gente quer, né? E a comunicação, ela tem que ser simples, ela tem que ser original, ela tem que ter uma justa quantidade de informações, inclusive. Tem pessoas que colocam inúmeras informações, por exemplo, num anúncio, e ali faz com que a pessoa ela acaba desistindo, né, de fazer a compra, né, de fechar o negócio. Mas por que isso? Porque nós temos uma memória de curto prazo. A nossa memória de curto prazo, ela é ilimitada. Ela não dá conta de muitos elementos. Então, quando você coloca ali uma quantidade grande de elementos, a tendência é a pessoa ficar desestimulada e desistir, inclusive, de fazer a compra, de fechar o negócio. Então, quando você quer atrair a pessoa para que ela fique com aquela mensagem na cabeça, né, a mensagem da sua marca, do produto que você quer vender, você tem que diminuir a quantidade de informações e Quanto mais repetir essas direto. informações. Isso, quanto mais direto, melhor, e repetir essas informações constantemente. Porque a memória, ela funciona como? Ela é uma repetição, a repetição torna a memória possível. Né? Então, quando você lança mensagens diretas, objetivas, com menos informações, mas precisas, né? Igual eu falei, é uma quantidade justa de informações. Então, também não pode não ter nenhuma informação. Não pode não ter nenhuma informação que não vai levar o seu cliente a entender o que você está tentando comunicar. E a repetição, porque ali vai fazer com que você acesse a sua memória, né? Ou seja, você está sempre em contato com aquele produto, com aquela marca, com aquele serviço, né? Falar dos benefícios, por exemplo, do seu produto. Tem gente que já chega falando do preço, que é um grande problema. Você não fala do preço.
Porque o preço, você pode dar um preço, se a pessoa não sabe dos benefícios daquele produto, daquele serviço, ela pode achar o preço inviável, né? Muito caro. Mas quando ela vê quando ela tem acesso ao preço, depois das informações a respeito dos benefícios que ela pode ter com aquele produto, com aquele serviço, o preço ele se torna até irrelevante. Tanto que as situações que você desenhou Então aí, que tá. você descreveu, a pessoa não preocupou nem com o preço, né? Ela já foi logo Não, fazendo. já perguntou o preço. Isso aconteceu é, algumas vezes. Agora, então o preço sempre tem que ficar para depois. Primeiro, venda o seu produto. Fale coisas boas que a pessoa quer ouvir. Exatamente. Você Depois vai trata do despertar preço. emoções ali nas pessoas, sensações. Então você não vai logo falando do preço que, né, hoje, né, quase todos nós vivemos dificuldades financeiras. Então se você desperta esse mal-estar, né, sem antes apresentar as qualidades do seu serviço, por que o seu serviço pode beneficiar a vida daquela pessoa. Porque você vai lhe dar o quê? Você vai tentar proporcionar para aquela pessoa, tentar promover para aquela pessoa um bem-estar. É isso que você está tentando fazer, né? Porque quando a pessoa vai contratar um serviço ou um produto, ela quer se sentir bem, né? Nós estamos o tempo todo buscando prazer. O tempo todo. O ser humano é um ser que busca o prazer. Então você vai aproveitar dessa necessidade, dessa demanda do ser humano e você vai apresentar, né, o seu produto e de que forma que esse produto pode promover esse bem-estar, né? Então, você vai falar do preço depois, né? Porque aí a pessoa já está, né, entendida ou resolvida de que aquilo ali é importante, realmente é muito importante para ela, né? E vem cá, não existe uma maneira que você consiga sentar com o cliente, hipnotizar ele e falar assim: assina aqui e fim de papo. E você vai ficar feliz. Aí ele assinar e ficar. Não existe isso. O Rolotão, se tivesse, ia poupar todo o trabalho, todo o estudo, enfim, não tem jeito. Mas assim, nós temos os gatilhos mentais que eles chegam um momento que eles começam a funcionar de uma forma assim, até, digamos, começa a fazer parte da sua rotina. Você começa a aplicar esses gatilhos sem um esforço muito grande, porque você começa a ter a prática, né, de atrair os seus Uhum. clientes para que eles comprem o seu produto ou o seu serviço. Então, os gatilhos, né, a gente começou a falar um pouquinho dos gatilhos mentais. Imagino que as pessoas estão se perguntando aí o que que é, né, o que que são aí os gatilhos mentais, né? Como que funciona essa questão dos gatilhos, né? Assim, tem decisões que nós tomamos, né, sem que o nosso cérebro ele se esgote, né, para refletir ou para pensar, né? Ou seja, aqueles comportamentos mais impulsivos, aquelas escolhas mais automáticas, porque o nosso cérebro ele é programado para tomar decisões importantes, refletir a respeito dessas decisões. Algumas decisões, aquelas que são mais importantes para nós. Mas tem aquelas decisões automáticas que são influenciadas pela cultura, pela educação, pela sociedade, enfim, que a gente não precisa necessariamente de um esforço muito grande para que a gente tome uma decisão, né? E é aí que entra os gatilhos mentais. Os gatilhos mentais, eles são facilitadores que contribuem para que a pessoa tome uma decisão. E eles normalmente, o JC, eles estão ligados aos instintos humanos, ou seja, a nossa filogênese, as nossas características mais primitivas, né? Então, por exemplo, quando você fica sabendo que um produto ele está com estoque limitado, o seu cérebro automaticamente pensa o quê? Ele entende o quê? A escassez, a escassez. E aí, para eu garantir a sobrevivência, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá e comprar. Então, isso vai gerar um impulso de compra, né? Uhum, Está uhum. ligado que a nossa filogênese, a nossa sobrevivência. Eu não sei se vocês se recordam, mas no início da pandemia, nós vivemos algo parecido com isso. As pessoas ficaram preocupadas,
né, se iam ter mantimentos, se iam ter alimentos, Foi. elas não sabiam o que ia acontecer. Inclusive, havíamos vivido recentemente uma greve de caminhoneiros, onde nós tivemos falta, né, de alguns alimentos. Isso gerou nas pessoas uma necessidade e um impulso de compra. As pessoas foram aos supermercados e começaram a comprar alimentos, estocar alimentos. Por quê? Né, porque elas estavam com a sobrevivência delas ameaçadas. Né? Então, a escassez, que é um importante gatilho mental, ele faz com que as pessoas tenham esse impulso por comprar. Né? E esses gatilhos, o JC, eles podem ser aplicados o quê? Nos textos, nos designs gráficos, nos anúncios, no conteúdo, nos e-mails, nas páginas de vendas. Né? Quando a pessoa entra numa página de venda, ela já está com a intenção de comprar. Então, é mais fácil você vender Tá, perfeito. o Senão eu seu não estava serviço. nem ali. Tá certo. Senão Não eu estava nem não ia ali. nem, não ia vir nem visitar. Tá certo. Não ia nem Nem visitar. abrir. O e-mail, muita gente hoje pensa que o e-mail não é importante. O e-mail ele é importante. Só que você recebe tantos e-mails que você não acessa, você não abre os e-mails. Por isso que se você utilizar um gatilho mental ali no assunto, você pode fazer com que a pessoa abra o seu e-mail. E aí ela pode ser um comprador aí do seu serviço, né, do seu produto. Então, assim, esses gatilhos, eles são técnicas, né, que apresentam sugestões e evocam, né, sensações no consumidor para poder persuadi-lo. E aí é importante também, Volutão, nós falarmos da diferença entre persuadir um cliente e manipular um cliente. Persuadir é você envolver o cliente, é você fazer com que ele queira comprar o seu produto. E você tem os gatilhos mentais que você pode utilizar para poder fazer com que ele, né, tome essa atitude. Perfeito. A Seria manipulação é diferente. Você está direcionando ele para o seu objetivo, que é a venda, né? Isso é a compra dele, Exatamente, você lógico. está utilizando as emoções, as necessidades dele, para que ele, né, compre o seu produto. No caso da manipulação é diferente. Você está manipulando a pessoa, você está sendo desonesto com a pessoa, às vezes você está até utilizando uma informação equivocada, enganosa, às vezes você está mentindo, né, para que você consiga fazer a venda do seu produto ou do seu serviço. E isso é um grande erro que muitos profissionais cometem, né? Porque quando a pessoa, o cliente, ele se sente comprado, ele se sente enganado, ele se sente traído, isso é uma propaganda muito negativa para o seu negócio, porque esse cliente ele vai falar com muitas pessoas sobre isso. Ele vai espalhar para o mundo inteiro, né? Então, você vai utilizar essas estratégias? Sim. A gente está tentando persuadir ou envolver as pessoas para que elas comprem o nosso produto? Sim. Mas a gente não está tentando manipular. A ideia não é manipular. Se você utilizar de meios e técnicas de manipulação e estratégias equivocadas, você vai ter um grande prejuízo no seu negócio. Entendi. Uma coisa, quer ver? Teve uma empresa que entrou em contato comigo, uma empresa grande até, ela queria que eu bolasse algo para vincular a empresa dela. Como, por exemplo, a defesa aos animais. Alguma coisa assim, entendeu? Ela queria que eu criasse algo e alimentasse essa ligação entre a empresa vamos dizer, vamos amar os animais. Um exemplo, estou citando os animais. Para quê? Porque para o Instagram, para tudo, eles iam colocar mensagens, exemplos, link. Para quê? Para atrair essas pessoas que gostam de animais para a empresa. Seria um gatilho? Sim, 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 porque ela está tentando criar pertencimento ali, né, naquele momento. Ela está fazendo, ela tá selecionando um grupo de pessoas, né, que ela quer atingir, pessoas que compartilham de um mesmo sentimento, de um mesmo ideal, né? Ela está fazendo com que as pessoas entendam, né, que a marca dela também está relacionada a valores que têm a ver com a vida daquela pessoa. E ela está fazendo isso de uma forma coletiva, né? Ou seja, ela quer atrair não apenas uma pessoa, ela quer atrair um grupo de pessoas. Quando ela atrai um grupo de pessoas, ela faz com que essas pessoas elas comecem a ter, né, um sentimento de pertencimento, de comunidade.
que é um dos gatilhos mentais mais utilizados. Né? Nós, seres humanos, nós temos necessidade de pertencimento. Né? O que significa isso? Nós precisamos pertencer a algum grupo. Nós temos essa necessidade de pertencer a um grupo, né? E além disso, ela também está falando sobre a prova social, né? Que é quando nós entendemos e identificamos que nós somos seres sociais, né? Ou seja, que nós somos influenciados, né? Inclusive, quando a gente compra um produto ou um serviço, é muito comum nós comprarmos por influências de pessoas próximas da gente, de pessoas né, que têm alguma relação com a gente, de pessoas, ou até de influenciadores digitais. Por que os influenciadores digitais, eles têm tanta aceitação? Né? Porque os produtos e as marcas relacionadas, né, a eles tendem a vender mais. Porque todo mundo quer fazer parte, quer se sentir pertencente. Né? Se aquela pessoa é uma influenciadora, tem muitas pessoas que a seguem, e ela está falando que aquela marca é bacana, que aquele serviço é bacana, eu também quero fazer parte disso. Então, ao mesmo tempo que nós queremos fazer parte, nós somos seres sociais, e quando o outro nos representa, a gente tende a ver aquele produto, aquele serviço com mais facilidade, né? E aí entra também a celebridade, lógico, né? A celebridade está usando, a celebridade gosta, ela publicou, e aí vende, né? Por isso que eles estão... Ó. Olha só, primeira pergunta. Primeira pergunta aqui da Conexão Consultoria. Vamos lá. A imagem, ela desperta o prazer? Essa pergunta da conexão, como é que é? Conexão Consultoria. Isso. A imagem, ela desperta o prazer? Desperta. A imagem, e a imagem, ela atinge de formas diferentes as pessoas, né? Porque isso aí tem a ver também, JC, com, né, a história de vida de cada pessoa, né? Mas, de alguma forma, todos nós somos atingidos aí pelas imagens. Inclusive, a fotografia, né? Ela não revela apenas uma imagem estática, né? Assim, por mais que seja algo estático ali numa perspectiva física, né? A fotografia ela vai trazer o quê? Um movimento, ela vai revelar uma história, ela vai revelar uma cultura, ela vai revelar subjetividades, ela vai revelar, vai transmitir mensagens, né? Então, quando você está diante de uma imagem, né? Ali é evocado em você inúmeras sensações, inúmeras emoções. Mas isso vai atingir as pessoas de uma forma diferente. E aí é por isso que quando a gente define um nicho, né, ou seja, um grupo de pessoas que a gente quer atingir, a gente precisa entender um pouco algumas características que fazem parte desse grupo. Porque para eu usar a imagem certa, né, para eu conseguir alcançar as pessoas. Então, quanto mais você se aproxima do seu cliente, por exemplo, mais chance você tem de fazer com que, né, as imagens que você divulgue no seu Instagram, sei lá, nas suas redes sociais, para poder comunicar sobre o seu negócio, tem mais chance de você atingir. Então, quanto mais informações a respeito das pessoas, dos seus clientes, como que eles são, o que que eles gostam de fazer, né? São pessoas que gostam de passear, de viajar, são pessoas que, né, mais sérias. Então, a imagem, ela comunica muita coisa e ela evoca sensações em nós mesmos. E isso está sendo muito usado hoje em dia, né? Praticamente, o pessoal das redes aí falam muito nessa parte de você quer alcançar as noivas, então vai por aqui, usa isso, coloca foto de igreja, coloca foto de vestido de noiva, coloca foto, aí vai chegar lá neles, que é o objetivo qual é? Noivas. Que é adolescente, então vai nisso, bota fotos assim, coloca isso. Então, é a maneira que eles estão trabalhando de como alcançar aquele determinado grupo. Aí eles estão usando, não é uma coisa mais aberta, você colocava lá e deixava as pessoas virem. Não, agora eles vão atrás das pessoas e até eles jogam pesado mesmo para alcançar esse grupo. E tem uma área de conhecimento também, eu acredito que você, enquanto fotógrafo, né, tem muito mais para falar do que eu,
que é a psicologia das cores, né? Então, quando você vai utilizar uma imagem, né, vai fazer uma fotografia, você precisa também combinar as cores, né? Utilizar as cores a seu favor, na verdade, para que você tenha o alcance que você deseja, né? Porque cada cor ela tem uma representação no cérebro, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, o azul, né? Ele acalma a mente, né? O amarelo, ele, né, transmite aí felicidade, né? Alegria. O vermelho, ele representa força, vitalidade. O verde transmite confiança, né? Então, quando você tem conhecimento a respeito das cores, você também vai utilizar isso a seu favor, né? E nós sabemos que 90% das decisões de compra, 90%, elas são involuntárias e a maior parte dessas decisões por compra, a maior parte é feita pela identificação do anúncio. E o que que tem no anúncio? Uma cor. Então, as pessoas elas são levadas a comprar um determinado Perfeito. produto, um determinado serviço em função da imagem, né, e da combinação de cores. Então, ter conhecimento a respeito, né, das cores, da psicologia das cores, é importante também para que você utilize bem as imagens. Quem trabalha com imagem, né, para poder comunicar, né, com o outro, né, o seu produto, né, e o seu serviço. E vem cá, pegando isso aí que você falou, você acha que pode chegar ao ponto de influenciar? Você vai ter uma reunião com o cliente, a, a blusa, da cor da blusa que você vai estar usando, ou então ir mais além. Você vai ter lá o escritório e tem a sala de reunião. A cor da sala seria importante isso? Você acha Sim, até esse ponto? sim. Na verdade, o ambiente, ele precisa ser um ambiente acolhedor, né? Assim, claro, né, trazendo um pouquinho aí o conhecimento aí da programação neurolinguística, né? Não sei se você já estudou, JC. Eu tenho um pouco, né, de conversa com essa área, né? Assim, não sou uma expert, não, mas eu sei um pouquinho. E eu sei que a programação neurolinguística, ela utiliza, né, na verdade, ela busca, né, a maneira como que o lead, né, ou seja, o seu nicho, o seu grupo aí de possíveis consumidores, como que eles ordenam as suas ações, né, com base aí na forma como nós, né, organizamos o nosso sistema nervoso. Quer dizer, como organizamos, não, como que somos afetados pelo nosso sistema nervoso. E aí existem pessoas que são visuais, pessoas que são auditivas e Ah, pessoas que tá, são perfeito. sensitivas, né? Esses três pontos aí da neurolinguística, né, para entendermos, né, assim, como que a neurolinguística utiliza esse conhecimento a respeito do nosso sistema nervoso para, né, facilitar, por exemplo, a venda de um produto, de um serviço, isso vai fazer com que a gente também comece a adotar um conjunto de ações e de atitudes que podem facilitar a nossa venda, né, a venda do nosso produto, do nosso serviço. Então, por exemplo, pessoas que são visuais. Essas pessoas que são visuais, normalmente elas buscam em suas memórias, né, imagens de coisas, né? Então, elas normalmente falam muito rápido, inclusive, porque elas estão sempre tentando alcançar as imagens que elas fazem, as imagens mentais. E essas pessoas agem de uma determinada forma, né? As pessoas que são auditivas, por exemplo, elas são mais influenciadas pelas palavras, pelas frases, pelos textos. Então, você tem que pensar na elaboração de textos que vai, por exemplo, atender, né, a essas pessoas. E tem as pessoas sinestésicas. Essas pessoas, elas são mais sensitivas, né? Elas precisam sentir, né? Para que você consiga vender o seu produto para elas, o seu serviço, elas têm que sentir, né? Inclusive o cheiro faz diferença. E aí, quando você traz o ambiente, né? Se você está com uma pessoa, por exemplo, sinestésica, o ambiente ele tem que ser extremamente acolhedor para fazer a pessoa se sentir bem naquele lugar. Né? E aí você tem que pensar nos mínimos detalhes. Por exemplo, se você tem uma planta, isso pode fazer diferença. Ah, Se o legal. cheiro do lugar é agradável, isso pode fazer diferença. Né? Se a pessoa ela tá se sentindo acolhida, ela é sensitiva, né? Então ela precisa sentir que ela está sendo acolhida para que ela sinta confiança e compre aí o seu produto, o seu serviço. Já uma pessoa visual,
É a pessoa que fala muito. Imagina, na verdade, eu pensei uma coisa que imagina uma pessoa, um vendedor que é visual, tentando vender algo para uma pessoa que é sensitiva. Então, Ou seja, a pessoa que é visual, ela fala rápido. Ela fala rápido. E a pessoa que é sensitiva, ela só absorve o que você fala devagar, porque ela precisa sentir as palavras. Ela precisa sentir o que você está falando. Se você está falando rápido, você não vai conseguir alcançar os sinestésicos. E aí você já perdeu um grupo de clientes. então cada pessoa tem algo desenvolvido Sim, desses fatores sim. aí. E aí, como Tá, você não sabe, como as pessoas são diferentes, você vai ter que utilizar tudo isso para que você alcance o maior número de pessoas. Porque você não sabe quem entendi. que é visual, quem que é auditivo, quem que é sinestésico. Então você vai ter que Perfeito. utilizar dessas três estratégias, né, dessas três ideias, desses três conceitos, para que você atinja os seus clientes. Seus clientes são diferentes. Aí você tem que pensar isso. É, eu tenho um problema aí. É, eu gosto de preto, gosto de andar de preto. O meu escritório em Nova York, o apelido é Bate-Caverna, porque eu pintei todas as paredes de preto. Então aí eu já tava, ainda bem que eu marco as reuniões tudo em restaurante e não levo ninguém. Porque o que quer dizer o preto? Tem alguma definição aí o preto? Então, o preto é uma cor fria, né? Assim, ele é uma cor que é, pode ser muito utilizada em alguns tipos de empresas, né? Assim, em algumas empresas que lidam aí, por exemplo, empresas de advocacia, né? Assim, eles utilizam mais o preto, o cinza, né? O Seria azul ele pode neutro. trazer um pouco de tranquilidade. Sim, sim, Seria sim. uma É uma coisa cor fria, é neutra. uma cor mais fria, né? Assim, ele tá na mesma perspectiva aí do azul, do verde, né? Do cinza, é uma cor mais fria. Então, né? Ah, Não que você não possa utilizar essas cores, você pode utilizar, mas aí depende do que você quer com a venda do seu produto. Quer dizer, quem você quer alcançar. entendi. Depende de quem você Isso, quer alcançar. Né? mas isso aí é dela ser fria, não quer dizer que eu seja frio e calculista, né? Oh, Não, obrigado, obrigado. não. Me Eu salvei, gostava né? muito do preto, sabe, Otávio? Eu usava muito preto. Eu tive uma fase aí de só usar roupa preta. E aí eu comecei a perceber assim que eu transmitia uma imagem melhor quando eu vestia cores, né, assim, mais vibrantes. As pessoas elas sentiam mais confiança, né? Elas gostavam mais elas retornavam, né? Assim, Mais nossa, você tá alegre. bem hoje, você tá bonita hoje. Ah, Aí ah, quando eu digo, não, gente, eu tô legal hoje é porque eu não tô de preto. É porque é uma cor escura, mais mórbida, né? Assim, mais entendi, fria. Mas assim, mas não quer dizer que ela não possa ser utilizada em alguns, né, com alguns intuitos, né? Assim. Mas em geral, as cores vivas, quentes, vibrantes, elas atraem mais, em geral. entendi. Então você falou que esses fatores que as pessoas têm. Então, se eu usar alguma coisa, uma fotografia, por exemplo, eu posso não atingir uma pessoa, por isso que você falou da importância de mandar um e-mail, porque de repente um e-mail, quando você envia, a pessoa já vai ter, eu posso atingir outro pessoal, né? Nesse e-mail eu posso mandar um vídeo, eu vou atingir uma certa pessoa. Se eu mandar só texto, é uma coisa. Se eu mandar uma. Então, existe vários tipos Exatamente, de agir. É bem interessante isso. exatamente, Isso é exatamente. desse tamanho, né? É imenso Na isso, né? verdade, assim, são vários gatilhos, né, que a gente tem aí na literatura, né, assim, que pode nos ajudar. Não dá para a gente, né, falar de todos eles, JC, Lógico. mas tem alguns assim que eu acho importante, né? Esse gatilho da escassez, né? Como que a gente pode utilizar esse gatilho, né? Assim, é, eu acho que você já deve ter visto, por exemplo, as pessoas colocando assim, o produto está acabando, ou só mais 10 itens, ou Isso, muita procura, vagas limitadas. Essas são algumas estratégias que você pode utilizar, né? Por exemplo, vamos supor que você, né, tá pensando em fazer um curso aí de fotografia
né? E que tem vagas limitadas. Claro que a informação ela tem que ser verdadeira mesmo. Você usa Perfeito. isso a seu favor, vagas limitadas. Isso pode criar um impulso de compra, porque a pessoa não quer ficar fora, porque ela pode se arrepender se ela ficar fora, né? E eu uso muito essa parte de, às vezes eu coloco uma promoção, um serviço para uma empresa, mas só que aquele serviço é um pouco longo e vai dar trabalho, então eu às vezes coloco apenas 10 clientes. Acabou. Mas eu coloco aquilo não é para atrair ele, e sim porque eu só vou dar conta de 10. De 10 Mas clientes. realmente 10 clientes, porque senão eu não vou dar conta, vou ter que botar outros, entendeu? Para fazer outros trabalhos. E eu não vou dar a atenção que ele vai estar esperando. Então, ele vai estar esperando. Então, muitas vezes eu coloco lá, apenas 10 clientes. E eu uso muito isso, mas o objetivo não é captar, e sim informar que apenas 10. Quem entrou, não sei nem quando eu vou oferecer isso novamente. Isso eu uso E é bastante. importante, assim, você utilizar isso quando realmente for verdade. A Não, ideia não mas é é utilizar, verdade. Eu não né, sou no seu mentiroso, caso. não. Não, eu tô falando que tem Não, gente que lógico, utiliza isso, lógico que mas é tem. mentira, né? Assim, Isso, só faltam 10 vagas, e não é verdade. isso, Então, você é. não deve enganar o seu cliente, né? Assim, deve fazer exatamente o que você está fazendo, né? Só que Não, você vai perfeito, utilizar. Você colocou apenas 10 vagas, por quê? Porque era a perfeito. quantidade de vagas que você poderia disponibilizar. E você utilizou, você colocou esse gatilho. Você Perfeito. evocou nas pessoas essa necessidade. Eu tenho Bem, certeza que teve muitas procuras, né? Teve ter que é, recusar, é, né? acaba Hum. bastante gente entrando em contato. Isso é bem interessante. Eu faço muito isso. Eu acho que eu vou fazer uma promoção de vários serviços, falar assim, eu estou saindo do país. É uma boa aí. Mas não conta para ninguém não que eu volto. É, olha só, Aí já vem começou todo a mundo, entender né? como que Tá foi aí. Vou aplicado aí fazer na esse teste. sua área, né? Assim, e é importante que as pessoas que estejam participando, né, ao vivo, que vão, né, participar da live depois, comecem a pensar também, assim, como que eu posso aplicar isso no meu negócio, no meu empreendimento, de que forma que eu posso utilizar desses gatilhos, adaptando ao meu produto, ao meu serviço. Né? Então, esse é um gatilho que ele é muito utilizado, inclusive a gente vê muito na internet, faltam, né, tantos produtos, vagas Isso. limitadas, enfim, isso E, funciona muito bem. tantos dias também, faltam tantas horas, vai, só falta, não sei, aí depois começa tudo de novo. Você reparou É, isso? a promoção, por exemplo, quando você lança um produto em promoção, aí você coloca poucas horas para acabar a promoção. Você Isso, desperta aí em muitas pessoas esse gatilho aí, né, que podem é. levar elas a consumir. Aqui, direto, quer dizer, enrolei aqui. Sempre eu vejo pessoas fazendo, sempre eu vejo empresas fazendo isso, utilizando esse gatilho. É muito comum as pessoas utilizarem. Agora, um outro gatilho importante também, interessante também, é da autoridade, né? O que que significa isso, né? Se você, né, quer, por exemplo, que as pessoas elas confiem no seu serviço, né, na sua empresa, no seu produto, você precisa posicionar-se como se você fosse uma autoridade naquele segmento que você está atuando, né? Assim, Perfeito. mostrando que você está na frente aí da liderança. Então, para você utilizar esse gatilho a seu favor, você precisa fazer o público confiar em você. Né? E aí as suas atitudes, atitudes dos seus funcionários, tudo isso vai fazer diferente. Né? Porque o público ele precisa ter certeza, né, que o seu negócio ele é o melhor do nicho, ou um dos melhores aí do nicho. Né? E não vai adiantar só você falar, né? Você vai ter que mostrar isso. E aí, como que você pode fazer isso? Você pode disponibilizar conteúdos gratuitos, né? Igual lives, por exemplo, né? Funcionam bem, porque você está discutindo um assunto, você está tendo a oportunidade de mostrar gratuitamente para algumas pessoas que você, né, é autoridade no seu assunto, né? Então, por exemplo, se você já palestrou alguma vez em algum lugar, tira uma foto, né, dessa É palestra, legal. e mostra, né, apresenta, porque isso vai fazer com que as pessoas confiem em você, né? Olha, a autoridade no assunto, afinal de contas, está sendo convidado aí para poder falar sobre o assunto.
né? Chame especialistas para poder também dar seus depoimentos, né, a respeito, né, do seu produto, do seu serviço, né? Você pode utilizar, por exemplo, estudos de caso também, porque eles podem dar maior credibilidade também, autoridade a você. Enfim, né, existem inúmeras possibilidades. Mas é importante que você realmente seja uma autoridade no assunto, né? Porque as pessoas também percebem quando você não é uma autoridade. Você tem que explorar isso se você é. Se você não é, você tem que buscar ser, ou seja, se capacitar, estudar, se profissionalizar, né? Todos nós podemos ser autoridades nos assuntos e nas áreas que nós nos propomos a ser, né? E olha só, você me fez lembrar uma coisa. As pessoas que agem sendo difíceis o acesso, isso é uma coisa positiva ou negativa? As Porque pessoas que agem tornando acesso a elas difíceis. não dando acesso para chegar até ela. Vou dar um exemplo que já aconteceu comigo várias vezes. Às vezes eu tô na escola, eu tô na, na Eclipse, no escritório, alguma coisa, muitas vezes eu atendo o telefone. Alô, não sei o que, blá, 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 tocou, eu tô atendendo, não fico esperando ninguém atender telefone. Eu mesmo atendo, se estiver do lado, eu atendo o telefone, a pessoa, mas quem é que está falando? JC Volotão. Não, quem que está falando? JC Volotão. Mas eu estou falando com JC Volotão, é o volotão.com. Aí fala, não, mas você mesmo está falando. Eu falei, ué, então, nossa, que legal, não sei o quê. Aí ele começa a contar a história que ele viu, não sei o quê, blá, 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 blá. Então, eu tenho essa coisa de falar, eu falo com todo mundo, eu não tô nem aí. E eu já escutei muito, de muitas pessoas, falar assim, Volotão, você vai ter que ser difícil. Você não pode falar com todo mundo. Eu acho isso um absurdo. Deixa eu falar com as pessoas, coitado de mim. Entendeu? Porque e realmente você vê celebridade. Celebridade, muitas não tem, você não tem acesso. Ah, tá fazendo um show, não sei o quê, você não consegue chegar no camarim. Tudo bem, por um lado, tudo bem. Mas, por quê? Senão 500 pessoas iam chegar até lá? Mas não é por aí não, porque se ela estiver na praia e você chegar perto, ela não vai querer, vai ter gente, é, amigos dela mesmo, te barrando para você não conseguir falar com ela, para não ser. Existe um cerco para algumas pessoas. Isso é positivo ou negativo? Você tem alguma ideia sobre isso? Então, existe um gatilho mental que ele chama amor e conexão, né? O que que esse gatilho mental ele diz, né? Porque normalmente nós pensamos que amor e conexão se manifestam só no campo pessoal, né, Bolotão? Mas não é verdade, não. Algumas Ó. empresas. Quanto tempo? Acabei de receber aqui, Então, 15 minutos falta. estão respondendo a sua pergunta. Algumas empresas, elas têm relações tão próximas com seus clientes que elas conseguem utilizar, né, tal vínculo e afinidade para poder vender o seu produto, vender o seu serviço, né? Então, quando você fala de aproximação, né, quando você fala de se disponibilizar para o cliente, você está criando ali um vínculo, uma conexão, você está criando possibilidades de que aquela pessoa ela contrate o seu trabalho. Né? E não só naquele momento, mas ela pode contratar o seu trabalho no futuro. É claro que em algumas Perfeito. situações você pode não conseguir, né, dar atenção a todas as pessoas. Mas aí você vai ter que criar, você pode criar mecanismos, estratégias para que a sua empresa faça isso por você. Né? Então, dar um retorno para a pessoa, né? Mostrar, enviar para ela, por exemplo, um cartão, né? Mostrar que ela é especial para a empresa, né? Que ela é significativa, que ela tem algo que é exclusivo, né? De repente você pode personalizar alguns brindes, algumas mensagens, algumas postagens. Então, tudo isso é importante para você criar conexão e amor. Né? Então, nós precisamos sim de utilizar esse gatilho emocional, ó, esse gatilho Então, mental. perfeito. Aí você está dizendo que o antes, durante e o depois com o cliente é super importante, os três, antes, durante e depois, né? Só o antes fechou, fez o trabalho, esquece, bye bye. Não, existe a importância de manter um vínculo. Exatamente, até mesmo porque, Volotão, os seus clientes, né, de hoje, eles que consumiram o seu produto, né, o seu serviço,
eles podem voltar a consumir, né, o seu produto, o seu serviço, Perfeito. eles podem voltar a comprar. Não que você vá olhar essas pessoas só com clientes, né? A gente está dizendo também de relacionamentos humanos e a gente também é emoção, a gente também tem que, né, que incutir ali os nossos sentimentos, os nossos valores. Então, tratar a pessoa com respeito, com dignidade, não de uma forma falsa, né? Porque as pessoas Uhum. percebem isso. Quando você Ah, utiliza lógico. dessas estratégias só para poder vender o seu produto, as pessoas percebem isso. O importante é que você utilize isso que você também tem como natural, que são os seus sentimentos, para que você consiga criar essa conexão, essa reciprocidade, né, esse vínculo, porque essas pessoas elas vão continuar comprando seu produto, consumindo o seu produto. Ainda mais o fotógrafo, né? Assim, o fotógrafo, ele, né, a gente não faz fotografias uma vez na vida apenas, né? Assim. E Então, acaba, nasce o filho, faz a avó, nasce o filho, e aí vai família toda, daqui a pouco, e daí vai vir uma roda, né? É bem legal isso. tem muitas famílias que tem um fotógrafo que acompanha a família, né? Isso, Assim. é. Muito legal. Isso é bacana, assim. Quanto tempo falta? Faltam 10 minutos. Vem Não, cá, é, considerações finais. Acabaram de colocar para mim aqui, ó, considerações finais. Ó, primeiro, a gente vai ter que continuar esse papo, né? Porque esse papo é muito longo. A gente vai estar convidando aí você novamente. Muito obrigado por participar desse nosso projeto, Fotografia em Pauta. E nós vamos convidar você. Você vai vir? claro, claro. Até mesmo Hum, porque, né, tem muito para ser explorado ainda. Nós não falamos de todos os gatilhos mentais, tem muitos outros que podem ser, né, discutidos. E um outro aspecto que eu vejo que é importante também, Rolotão, e que é algo que eu gosto de discutir e pensar, são as questões subjetivas mesmo, né? E eu vejo que a fotografia, ela é a manifestação da nossa subjetividade também, da nossa personalidade. Né? Então, é uma outra possibilidade aí de reflexão, de discussão, né? Os aspectos subjetivos das fotografias, de que forma que as fotografias elas estão relacionadas à nossa história, à nossa vida, enfim, eu acho que tem é, muita pauta aí. nisso aí tem uma coisa muito interessante. Pois é, às vezes eu fotografei 7 dias direto, estou estressado, não almocei esses dias, comi na correria, parei, entendeu? Essa confusão toda. Aí quando acaba isso, eu pego a câmera, vou para um parque, vou não sei o quê, e vou fotografar para mim desestressar. Esse é outro ponto muito legal também para a gente conversar. Sim, Então, sim, de que forma que eu, a gente eu, pode eu, utilizar a fotografia. Tem muita gente que faz isso, né? Como hobby, como, né, prática e de lazer, né? Eu acho muito legal isso. E funciona, para mim funciona, né? A parte de, é, principalmente a natureza. Eu adoro fotografar natureza assim. Pode ser até meu jardim mesmo. Eu vou lá, faço umas fotos macro. Já eu fico outra pessoa, consigo esquecer de tudo e fico novinho de novo, É tá? isso aí. Eu fico preocupado com a hora, porque o que aconteceu com um amigo meu, eu te falei, deu 1 hora, tiraram do ar e ele perdeu tudo. Por isso que eu fico preocupado. Por Acho que conta foi semana do passada isso. tempo, né? Porque 1 hora e passa rapidinho, né? E aí Passa é ruim, rapidinho. né, a gente perder, assim, né, o que foi produzido, né? Tá. Olha só, é, os agradecimentos aos patrocinadores, a Eclipse, que é a minha empresa, mas eu também me patrocino, CCI, Album, Portal Destaque Minas, Portal Rio Tour, o que mais? Portal Paraty, também são 3 portais. O que mais? Até eu esqueço, tá vendo? Que bom, Marina muitos Coutinho, patrocinadores, né? Marina Coutinho Produções, que sem o trabalho da Marina e da equipe dela, a gente não conseguia realizar essa live. E espero que
seja só um início, que a gente está no segundo agora, e que venham muitos aí pela frente. Com certeza, muito obrigada. Foi um prazer, né, falar um pouquinho sobre a psicologia, né, aplicada aí a essa área aí do marketing, né? E espero que em outro momento a gente possa explorar um pouco mais, né? Eu agradeço aí pela atenção e, enfim, né, obrigada. Quem estiver aí precisando também, né, de contratar serviços na área da psicologia, pode fazer contato aí comigo pelo Instagram, que é @Gisele com Y no final, ponto Vasconcelos.9. Muito legal. Tudo bem então? Perfeito. Brigadão, faltam 5 minutos, eu não vou arriscar perder tudo. Isso aí, Fica com gente. Deus. Obrigado, pessoal. Amém. Valeu. A, a, a equipe da Marina aqui, e a Marina está falando assim, agradece os participantes. Galera, obrigado por estar fazendo parte disso. E depois vocês podem colocar pergunta, pode perguntar que a gente está pronto aqui para responder. O que eu não souber responder, a Gisele responde. Um abração a todos, ficam com Deus. Gisele, brigadão por tudo. E a gente se vê em breve, tá? Em breve, em breve. Abração para todo mundo. Obrigada aí. Obrigada à Conexa Consultoria que participou também. Muito obrigada. Tchau, fica com Deus. Tchau, tchau.